É sempre bom voltar aqui, é como estar em casa. Always good to be back here. It's just like being home. E é sempre bom estar na igreja porque a gente sente que conheceu mais pessoas da nossa família. And it's always good to be in church on Sunday because we get to know more members of our family. E é bom quando o rebanho se junta, não é verdade? It's good when the flock is together, right? E que nós somos ovelhas do nosso pastor. E é bom estar junto com as outras pessoas. Because we are sheep that belong to our shepherd, and it's good to be together as sheep. Um dia eu estava assistindo um programa na televisão, a Geográfica Nacional. One day I was watching a National Geographic special on TV. E que era sobre rebanhos. Estava mostrando um rebanho de ovelhas em algum lugar do mundo, não me lembro onde. It was about animals and their flocks, their behavior. Mas o interessante é que atrás do rebanho vinha um leão. But I saw something interesting. Just beyond the flock was a lion. E era interessante ver como aquele leão ficava observando o rebanho. And I saw how the lion was watching the flock very carefully. Ele não saiu correndo assim, foi pegando a primeira ovelha que estava na frente dele. He didn't rush at the flock to get the first sheep that he could grab onto. Ele observou bem, ele escolheu a ovelha que ele ia atacar. He first observed, watched carefully to choose the sheep that he thought he could grab onto. E aí eu me lembrei de um versículo da Bíblia, em 1 Pedro 5:8. And I remembered the verse 1 Peter 5:8. Que diz o seguinte: tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura a quem devorar. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Aí eu fiquei pensando, que tipo de ovelha o leão pega? And then I started wondering, what type of sheep is susceptible to be caught by the lion? E que tipo de ovelha o leão, nosso adversário, Satanás, procura? And what kind of sheep then is our adversary, the devil, the lion, apt to grab onto? Primeiro ele vai atrás do recém-nascido, da ovelha recém-nascida. The first sheep that he might go after is the young, just recently born. Por quê? Porque o bebezinho é muito fraco e ele não consegue fugir do leão. A ovelhinha recém-nascida não consegue fugir do leão. And why is that? Because the newborn sheep can't run fast enough to get away from the lion. 1 Pedro 2:2. Quem tem a tirinha com papel de 1 Pedro 2:2? Então levanta, querida, e lê para nós. Desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Like newborn babes, this is 1 Peter 2:2. Like newborn babies, craves pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Agora, o recém-nascido não fica recém-nascido para sempre. The newborn doesn't stay newborn forever. Mas ele começa com o leite materno. But he starts out with his mother's milk. Ele precisa do leite da mãe. He needs his mother's milk, or her mother's milk. E os cristãos recém-nascidos, novos na fé, se você é um deles, você precisa do leite puro que é a palavra de Deus. If you are a newborn Christian, you need the milk that comes from God's Word. Porque o leite materno é comprovado, né? Faz o bebê crescer forte e saudável. It's been proven that the mother's milk causes the baby to grow up strong. E criança que não cresce, que não vai mudando à medida que cresce, tem problema, na verdade. And if there's ever a baby that doesn't change as they grow, then there's a problem. Imagina assim, um
um homem de 50 anos com uma carinha de menino de 2. Esquisito, não é? Imagine a man of 50 years old, but he looks like a little baby. É bastante esquisito. Todo mundo quer parecer mais novo, mas assim é demais, né? That would be a little strange. Everybody wants to be young, of course, but that's weird. Nós temos que mudar. We have to change. E algumas pessoas passam anos na igreja, Some people spend years in the church, nada muda na vida dela, and nothing changes in their lives. e o conhecimento que ela tem de Deus também nunca muda, é sempre leitinho. And what they know of God also doesn't change. They're always drinking milk. E esse cristão, eternamente recém-nascido, é presa fácil do leão. And this kind of Christian, which is the eternal newborn, is an easy prey for the adversary, the lion. Por quê? Porque ele não sabe usar a Bíblia. Why? Because he doesn't know how to use God's Word, the Bible. 1 Coríntios 3:2. Quem tem? O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podieis recebê-lo, nem mesmo agora podeis. This is 1 Corinthians 3:2. I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. E Paulo está se lamentando profundamente porque ele queria dar comida sólida aos coríntios. Paul is lamenting the fact that he can't give solid food to the Corinthians. Porque eles continuavam bebês. Because they were still babies in the Word. E tinha que continuar bebendo leitinho. And they still had to drink the milk. E eu pergunto, você está aqui hoje? Você é mais maduro na fé hoje do que você era quando se converteu? Let me ask you today, are you more mature in your faith today than you were Quando você se converteu? when you accepted Jesus as Savior? Muita gente nasceu na igreja, literalmente, no fundo da igreja, e não sai daquilo. Some people almost, it seems like they were born in church, but they never changed. They're just the same. Não sabem nada sobre Deus. They don't know anything about God. Deus é um velhinho barbudo que está lá em cima no céu. God is just an old bearded guy up in heaven. Muita gente não cresce no relacionamento com Deus porque não se exercita na palavra de Deus. Many people don't grow in their relationship with God because they don't get exercise. They don't exercise their faith. E essas pessoas não estudam a palavra de Deus. They don't study the Word of God. Você só gosta de ouvir sermão agradável, levinho, que não dá indigestão? Do you like to hear only light sermons that are easy to digest? Por exemplo, quem faz musculação, vai lá na academia, ela tem que ir aumentando o peso dos aparelhos, não é verdade? Those of you who go to a gym to work out, you know that you have to start with a smaller amount of weight and then work up to heavier weights. Porque se depois de 6 meses você continua com aquele peso de 1 quilinho só, Because if 6 months after you start in the gym, you're still working on just a 2-pound weight, you're not doing well. o resultado é que você fica cansado, suado, mas continua gordinho, né? Não muda nada. The result is that you are sweaty and you're tired, and there's no results to your workout. E a mesma coisa na vida cristã. A gente começa com leitinho, mas tem que ir progredindo para a comida mais The sólida. same is true about our Christian life. We start out with the milk, but we have to work up to solid food. Outra ovelha que o inimigo pega, ele vai atrás, é aquela ovelha lenta. The other kind of sheep that the lion likes to go after is the slow sheep. E ela é aquela ovelha que não é muito esperta para fugir do leão. It's the kind of sheep that doesn't really know how to get away from the lion. E ela é tão assim bobinha
chegou perto porque ele quer brincar. This sheep is sort of an innocent type that thinks, oh, maybe the lion wants to play. Mateus 10:16. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, seja astuto como as serpentes e sem malícia como as pombas. Matthew 10:16, I'm sending you out like sheep among wolves. Therefore, be as shrewd as snakes and as innocent as doves. Jesus sabia que os discípulos eram assim pessoas sem segurança neles mesmos e que viviam num mundo perigoso. Jesus knew that his disciples didn't have a lot of security in themselves and that they were living in a dangerous world. Nós também vivemos num mundo muito perigoso fisicamente, geograficamente. We are also in a dangerous world physically, geographically. Mas eu acho que o pior perigo que nós enfrentamos são os das ideias. But I think the greatest danger we face is danger from ideas. E principalmente as ideias que são contrárias à vontade de Deus. And mostly ideas that are contrary to the will of God. Porque tem muita coisa esquisita por aí que parece coisa boa. Because there's a lot of strange things out there that seem good. Eu ouço às vezes as pessoas dizendo assim: ai, siga o seu coração. Ouça o seu coração. I hear people say, follow your heart. Não siga o seu coração, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. No, don't follow your heart all the time because your heart is deceitful. Uma vez o nosso filho Alan tinha uns 10 anos, 10, 11 anos, eu estava assistindo um filme junto com ele. One day when our son was 10 or 11 years old, we were watching a film. E aí, lá pela metade do filme, eu levantei e fui fazer alguma coisa e ele ficou lá sozinho assistindo o filme. And during the film, I got up to do something and he was there by himself. Quando eu voltei, eu vi que tinha um casal namorando, né, no filme, aos beijos lá no filme. When I came back, I saw the scene was of a couple making out. Aí eu falei assim: ô filho, esse homem aí não era casado com uma loira? And I asked my son, wasn't that guy there married to this other lady? Mas por que ele está beijando essa morena? Why is he kissing this other girl? Aí o meu filho olhou e falou assim: oh, mamãe, é porque ele descobriu que ele não ama mais a esposa dele, ele ama essa. And my son answered, well, you know, he just found out that he didn't love his wife anymore. He likes this other woman. Eu falei: mas isso está errado, filho. And I said, well, that's wrong. Não é isso que a Bíblia ensina. The Bible doesn't teach that. Aí ele, assim, muito inocente, falou: ah, mamãe, mas eles se amam tanto. And innocently he said, oh, but isn't it obvious that they love each other so much? Porque o amor é uma coisa linda. Love is a beautiful thing. Não é verdade? O amor é uma coisa linda, é uma coisa boa. Mas ali naquela situação está errado. It's true, love is a beautiful thing, but in that situation, it was wrong. E é por isso que Jesus diz que nós precisamos ser astutos. And that's why Jesus said we must be shrewd. E como nós nos tornamos astutos? And how do we get that way? Shrewd, wise. Estudando a Bíblia. By studying the Bible. Tem gente assim que vive buscando uma luz. People sometimes look for a light. E é interessante, principalmente nós brasileiros somos muito místicos. Na verdade, nós somos um país místico. Particularly us Brazilians, we're somewhat a country of mystics. E mesmo as pessoas que se convertem, aceitam a Jesus, even people that accept Jesus, that are converted, traz um pouco disso para a sua vida cristã. they end up bringing some of this mysticism into their Christian life. Por exemplo, quantos de vocês, brasileiros, eu vou dizer que estão aqui hoje, ou não brasileiros, How many of you here today, Brazilian or not, já bateram na madeira assim 3 vezes? knocked on wood 3
We're going to have our picnic if it doesn't rain. Então nós temos isso. Então a pessoa fica buscando uma luz. Por quê? Porque ela não conhece a luz verdadeira. And people are looking for some kind of light because they don't know the true light. João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Obrigada. Então Jesus é a luz. This is John 8:12. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Então a ovelha esperta, ela sabe onde buscar instrução. The smart sheep knows where to get good instruction. Salmo 119, 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Psalm 119:105 says, Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Então aquela ovelha que estuda a Bíblia, ela já tem a luz no seu caminho. A Bíblia explica o caminho que ela deve seguir. Não precisa ficar buscando uma luz. The sheep that studies the Bible already has a light to illumine their lives. They don't need to go around looking for some other mystical light. Então nós vemos que o leão vai atrás da ovelha recém-nascida, que não se fortalece. So we see the lion goes after the newborn sheep that doesn't get strong. Vai atrás da lenta, vagarosa, lerdinha. He goes after the slow sheep. E também ele vai atrás da ovelha doente. And he also goes after the sick sheep. O animal enfermo e fraco, ele é incapaz de fugir. The sick and weak animal that is unable to run away. E o leão, nosso inimigo, adversário nosso, And our adversary, the lion, the devil, ele nos ataca de modo especial quando nós estamos sofrendo, tends to attack us, especially when we're suffering, quando nós estamos ansiosos. when we're anxious. Por quê? Porque nós ficamos muito vulneráveis e saímos buscando solução em tudo quanto é lugar. Because at that time we're most vulnerable and we're looking, grasping at straws for some kind of solution. Por quê? Porque a nossa tendência é sempre focalizar no nosso problema. Our tendency is to just concentrate on our own problem. E nós queremos resolver o nosso problema. Eu decido, eu sei qual é o problema e eu posso resolver. We want to get our problem solved, and we say, well, I'm going to figure it out. I can do this. 1 Pedro 5:7. Lanzando sobre ele toda vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. 1 Peter 5:7 says, cast all your anxiety on him because he cares for you. Eu conheço gente que vai em todas as igrejas, I know people that visit a lot of churches. consultam todas as videntes, They consult clairvoyant. assistem a tudo quanto é programa de televisão, de Oprah a Ana Maria, para quem sabe quem é. They watch TV programs from Oprah to Ana Maria. Sempre buscando uma solução para os seus males. And they're always looking for answers for their problems, solutions. Já ouvi gente dizer, nossa, mas eu ouvi hoje na televisão, menino, nunca tinha ouvido isso. Deus ajuda quem sempre madruga, é verdade. Said, oh, I just heard a wonderful thing on TV today. God helps those who help themselves. E aí eu fico assim pensando, como assim, de onde você tirou isso? A Bíblia explica sobre todo o trabalho que Deus trabalha por nós. And I wonder, where is this coming from? We've got it all in God's Word. He has given it to us. E as pessoas que andam procurando em todos os lugares acabam encontrando a coisa errada. And people that look around for answers often find answers in the wrong places. E a
Solução errada só piora o problema, não é verdade? And the wrong solution just makes the problem worse, right? Não seria mais fácil despejar tudo na mão de Deus, como o versículo falou, lança a sua ansiedade sobre Ele? Wouldn't it be easier to give God all of our problems and our anxiety, let Him take care of it? Ele tem força e Ele sabe de tudo. He has the power and He knows all of our problems. Isaías 40:31. Alguém tem? Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Isaiah 40:31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. O Deus que sustenta os astros lá no céu, Ele tem força para sustentar os seus filhos. The God who supports and maintains the stars in the sky, He has the power to deal with your life and your problems. É muito mais fácil nós trocarmos as nossas fraquezas pela força de Deus. It's much easier for us to give God our weaknesses and receive His strength in return. Porque Isaías disse que quem faz isso voa alto, para bem longe do lixo que está aqui embaixo. Because Isaiah is saying that the person who does this will fly high above the garbage that's down there. E esse lixo que nos deixa doentes, e nós acabamos nos transformando na comida do leão. The garbage that would leave us sick, and then we are susceptible prey for the lion. Outra ovelha que o leão vai atrás é a ovelha errante. The other kind of sheep that the lion goes after is the wandering sheep. E quando a ovelha vai longe do rebanho, ela fica longe também da proteção de Deus. When the sheep goes far from the flock, he or she is far from God's protection. A proteção do pastor. The protection of the shepherd. Hebreus 3:12. Irmãos, cuidado para que nunca se ache qualquer de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie de Deus vivo. Hebrews 3:12. See to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. A exortação do autor da carta de Hebreus é para que nós não nos afastemos do Deus vivo. The exhortation here from the author of Hebrews is that we do not turn away from the living God. O coração perverso é aquele coração que mudou em relação a Deus, que se afastou dele. The sinful heart is one that has turned away from God, abandoned God. Quem se afasta de Deus sempre erra o caminho. And whoever is far from God is not going to be on the right path. E quando isso acontece, a nossa fé murcha, morre, pois não há fé verdadeira sem Cristo. And when this happens, our faith shrivels up, it dies, because there's no way to the right path except through Jesus Christ. Hebreus 6:1. Assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento. Hebrews 6:1. Therefore, let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity. Quanto mais nós andamos por um caminho, mais nós o conhecemos, na verdade. The more we walk along a certain path, the better we get to know it, right? Por exemplo, você sabe o caminho da sua casa para o seu trabalho. For example, you know the way from your home to your workplace. Você vai assim, sem prestar atenção, você vai indo embora, porque você conhece, você sabe que está no caminho certo. You know everything along the way, and you get to know each little detail. Agora, se um dia aparecer uma placa diferente no caminho, ou uma construção diferente, você nota, porque ela não faz parte do seu caminho. And if one day on your way to work there's a new sign or a new construction, you notice that because it's different.
E maturidade é isso, é conhecer o caminho. And maturity is just that. It's knowing the right way. E a ovelha errante nunca alcança a maturidade porque ela está sempre num caminho diferente. And the wandering sheep never gets to maturity because it's always on a different path. It's wandering around, lost. E a maturidade é resultado da convivência com Cristo. And maturity is a result of a life with Christ. E o cristão maduro não se deixa levar pelo vento de doutrina, por ensinos, pelo que esse falou, pelo que o outro disse. The mature Christian isn't moved around by any wind of doctrine, anything that he hears. Se você que está aqui hoje se afastou de Deus, volte para Ele. If you're here today and you have wandered from God, come back to Him. Porque como o pai do filho pródigo, Ele continua esperando por você. Just like the father of the prodigal son, God is waiting for you to come back. Outra ovelha que o leão, de quem o leão vai atrás, é aquela ovelha solitária ou individualista. Another kind of sheep that is vulnerable to the lion is the individualist, solitary. É aquela ovelha que não anda com o rebanho. It's the one that doesn't go along with the flock. Eu posso ser cristão em casa. I can be a Christian at home all by myself. I'm still a Christian. Eu não sei aqui, mas no Brasil tem a congregação da televisão. I don't know about here, but in Brazil, sometimes people are members of the TV church. Ficam ali no seu pijaminha, né, tranquilo, sossegadinho em casa. They stay at home in their pajamas, watching the church service on TV. E uma das desculpas que eu ouço muito é assim: eu não vou na igreja porque tem um bando de hipócritas lá. One of the excuses that I hear from people is they say, "Oh, I don't go to church because there's a bunch of hypocrites there." Um dia uma pessoa me falou isso e eu respondi o seguinte. One time somebody said this and I answered. O ônibus está cheio de hipócrita, mas você entra dentro e viaja nele, não é? The bus that you ride on every day is full of hypocrites, but you still get on the bus and go, don't you? Quando eu entro no avião para vir para os Estados Unidos, when I get on the plane to go to the U.S. from Brazil, eu não pergunto para o comandante, escuta, tem hipócrita nesse avião? I don't ask the crew, the flight crew or the pilot, listen, are there any hypocrites on this plane? Porque se tiver, eu viajo. Because if there are, I'm not going. Nunca ouvi ninguém dizer isso, mas com a igreja tem sempre essa desculpa. Não vou lá porque está cheio de hipócrita. I've never heard anybody ask the pilot a question like that, but when it comes to church, there are people talking like that. Sabe, você não precisa ser hipócrita igual aos outros, seja diferente. You don't need to be a hypocrite like everyone else. You could be different. Hebreus 10, 24, 25. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemos-nos uns aos outros. Hebrews 10, 24 and 25. Let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another. Por que nós nos reunimos? Why do we meet together? Para nos encorajarmos mutuamente, para nós trabalharmos juntos e aprendermos juntos. We meet together in order to encourage one another, to work together and to learn together. E também para nós nos incentivarmos ao amor e às boas obras. And to motivate each other to love and good works. É muito perigoso não fazer parte de um rebanho. It's dangerous not to be part of a flock. Porque não existe suporte, não existe apoio. Because you have no support, no support. Não há também nem prestação de conta, nem a responsabilidade. There's no accountability. You have no responsibility to anyone. Quando nós não
pertencemos a um rebanho, a uma família, para quem a gente corre na hora da dificuldade? And when we are not part of a flock, where do we go in times of need? Com quem você chama para orar com você na hora da dificuldade? And when you run into some problem, who do you call to pray with? Com quem você se senta para conversar? Who can you sit down and talk with? Atos 2:42. Yeah. Os que acolheram a sua palavra foram batizados. E naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. E eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Acts 2:41-42. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Muito interessante, porque essas pessoas conheceram a Cristo. It's interesting. These people had an encounter with Jesus. Elas foram batizadas. They were baptized. E elas se uniram à igreja e eram ensinadas pelos apóstolos. And they were brought into the church and taught by the apostles. Elas aprendiam juntas. They learned together. E a vantagem de nós aprendermos em conjunto é que um ajuda o outro quando tem uma dúvida. And the advantage of learning together in a group is that each one helps the other when there's a question. E Jesus foi o fundador da igreja, nós sabemos disso. We know that Jesus was the founder of the church. E se ele fundou a igreja, é porque ele achou necessário que as suas ovelhas estivessem juntas. And if he established the church, it was because he thought it was important for the sheep to be together, for us to be together in the flock. E é muito importante também fazer parte de uma igreja cujo líder ensina a palavra de Deus. Por quê? Porque ele estuda a palavra de Deus. It's important that we're in a church, a flock, where the Word of God is studied and preached. Atos 17 conta uma história assim, muito interessante, que Paulo estava pregando e que tinha um grupo de pessoas, os bereanos, que quando eles ouviam Paulo pregar... In Acts 17, there's a story about Paul. The text talks about the Bereans who, after they heard what Paul had to say, they would go back and study God's Word to see if Paul was on the right track. E é interessante porque a Bíblia diz que eles examinavam diariamente as Escrituras. And in Acts it says that they did this daily, studying the Scriptures. E para ver se a mensagem estava correta. Não interessa se era Paulo que estava pregando, se era Billy Graham, quem era. Eles iam lá ver se estava de acordo com a Bíblia. And it doesn't matter who was speaking, whether it was Paul or Billy Graham. Every day they were in the Word, checking to see if what they heard was correct. E o bom líder, ele presta atenção para ver se a palavra está sendo ensinada por quem quer que seja na sua igreja. The good leader is always paying attention to see if the Word is really being taught well in the church. Em São Paulo, onde nós moramos, nós frequentamos a igreja do pastor Luiz Saião. In São Paulo, we attend the church pastor Luiz Saião. E o nosso pastor é tão cuidadoso com a doutrina da igreja. He's very careful with doctrinal issues. Que aos domingos ele chama o ministro de música, o líder de música. Every week he calls the minister of music. Ele vê todas as músicas que serão cantadas. And he checks. He wants to see all the songs that are going to be sung on Sunday. Porque ele quer ter certeza que a doutrina dos hinetos, dos corinhos estão corretas. Because he wants to see if the doctrine in the words of the songs is correct. Porque, gente, existe tanta besteira sendo cantada por aí que é impressionante. Because there's a lot of strange things that are sung in the churches.
E o pastor diz o seguinte, nosso pastor lá no Brasil, que a mensagem que a pessoa leva consigo, de verdade, é aquela que ela cantou na igreja. And our pastor, Sion, has a saying. He said that what people really take away from the church is the message they hear in the music, because that's the one that sticks in their head during the week. Então, o líder cuidadoso, ele também cuida do que a sua ovelha ouve até dentro do rebanho. And so the leader, the shepherd, will be very careful about what his sheep are hearing in the church. Para terminar, eu quero perguntar assim, que tipo de ovelha você é? And to conclude, I want to ask you, what kind of sheep are you? Você é uma ovelha recém-nascida, talvez você tenha conhecido a Cristo há pouco tempo. Are you one of those newborn sheep? You've just gotten to know Jesus recently? Se você é uma dessas, eu encorajo você, continue tomando o seu leitinho, mas passe para a comidinha do nenê, para você começar a mastigar e trabalhar toda a sua boca nessa parte aqui, se fortalecendo. If you're one of those recently born sheep, keep drinking your milk, but try to move on to a little more solid food. Get your exercise as you're chewing solid food. Se você é uma ovelha assim, ainda meio lenta, meio devagar. If you're one of those sheep that is slow moving, comece a estudar mais a palavra, para você ficar astuto. Begin to study the Word more, so that you can be shrewd and wise. E aí, quando você ouvir as mensagens pregadas por aí, você vai logo perceber que se está ou não de acordo com Deus. And that way, when you hear a message, you can quickly tell if it lines up with God's Word. Se você é uma ovelha que está doente, por qualquer motivo, uma doença emocional, espiritual. If you're a sheep that's sick, maybe some type of spiritual malady. Se você é aquela ovelha sempre ansiosa, if you're always anxious, corra para Jesus. Run to Jesus. Derrama nos pés dele tudo que está preocupando você. Pour out everything to Jesus, everything that's bothering you. Se você é uma ovelha errante ou que andou errando por aí, if you're a wandering sheep, volte para o pastor. Return to the shepherd. Lembra-se das 100 ovelhas? A parábola das ovelhas, que o pastor deixou as 99 e foi atrás daquela ovelha errante. Remember the parable of the 100 sheep, and one of them got lost, and the shepherd went after that one lost sheep. Deus está atrás de você, Ele está esperando você. And if you're one of those lost sheep, be certain that God is after you. He's out looking for you. Se você é daquela ovelha que tem assim, uma inclinação a ser solitária ou individualista, você se basta. If you're one of those individualist kind of sheep and you think, I'm enough for everything that I need. Lembre-se que Deus precisa de você no rebanho e você precisa do rebanho. Remember that you need the flock and the flock needs you. Eu nunca ouvi falar de uma ovelha ou de um rebanho de ovelhas que tenha matado um leão. Nunca ouvi dizer. I've never heard of a flock of sheep that has killed a lion. Não vamos cometer o erro de nos acharmos mais fortes do que o leão, o diabo, o nosso inimigo. Let's not make the mistake of thinking that we are stronger than our enemy, the devil. Não deixemos que a nossa infantilidade, let's not let our an infantile mind, que a nossa lentidão, our slowness, que a nossa doença espiritual, our sickness, spiritual sickness, que o afastamento de Deus e da sua palavra, our wandering from God and His Word, e que o individualismo and our individualism nos transforme no almoço do leão.
We don't want to let any of those things turn us into the lion's lunch. Que Deus nos dê força, nos dê sabedoria e compreensão para vivermos da maneira que Ele quer, junto com o rebanho. May God give us strength and wisdom to live the way that He wants us to in His flock, the church. Muito obrigada.